Fê, você já tinha essa paixão por carro quando você era moleque? Porque geralmente a gente, homem, quando é moleque, né? Ou é Sim, dinossauro ou é carrinho. Você já sim. tinha essa paixão por carros quando era Sempre, moleque? sempre tive esse negócio de carro. E como meu pai sempre trabalhou com a parte de carro importado, eu sempre tinha essa questão dos carros importados. Né? Em 91, 92, quando foi que liberou ali a importação para o Brasil, aí começou a vir as BMW, Audi, aí eu comecei a ver aquilo na minha cabeça era como é que eu ia ter acesso a esse carro. Entendeu? Então, assim, um belo dia eu falei, cara, vou montar uma oficina que a hora que eu terminar o carro, eu vou testar o carro. E aí eu vou ter que andar com o carro e, tipo, eu vou poder andar com o carro. Fazer um test drive. Era tipo uma coisa bem de adolescente Caraca, mesmo, assim. Eu acho que eu entendi. devia ter uns 10, 12 anos com esse negócio de querer andar com o carro do cliente para testar, para poder dirigir. Nunca nem pensei em que eu ia conseguir comprar. Mas eu Entendi. falei, cara, como é que eu vou fazer? Vou arrumar. Se eu arrumar, eu tenho que testar. Se eu testar, eu tenho que andar. Então foi assim que começou. Caraca, mas como foi sua trajetória profissional até Auto Center Jardim? Você já entrou no ramo, você se formou em faculdade, o que você fez? Fala pra gente. Na verdade, eu estava fazendo informática, né? A parte de Tá, programação, fiz um técnico. Aí eu saí e falei, meu, vou tirar um ano sabático. Não vou fazer faculdade, vou dar um tempo. Aí já trabalhava com meu pai fabricando as peças. seu pai já trabalhava no ramo já? Meu pai já fabricava peça, Ah, tá, de legal. para importado. Tá. Na época, na verdade, começou com o nacional, aí mudou para importado e tal. Então ficou naquilo. Eu sempre trabalhei, comecei ali com a parte de vendas, comecei a estruturar ali com ele. E a gente tinha um amigo que tinha uma oficina, que ele estava indo bem e tal. Eu falei, cara, aí eu vim com esse negócio de quero andar com os carros importados. Eu falei, meu, vou montar uma oficina. E a gente conseguiu convencer meu pai a montar uma dentro da empresa dele. Cabia um carro. Tá. Santo André. Santo André. Tá. Cabia um carro ali que era, tipo, para fazer a instalação do que ele vendia. E aí consegui contratar um cara, o negócio deu mais ou menos certo. Tá bom. E aí a gente chegou e falou, meu, alugou um salão na rua. Falou, meu, vamos alugar esse salão. Aí eu fui lá de novo. Meu, fui convenci meu pai e meu tio, que eram os dois sócios, né, da empresa, e pum, alugamos o salão. Aí estruturamos legal, aí montamos um negócio legal e tal. Só que a gente tinha um funcionário lá que saiu, aí depois o outro passou mal, e ficou meio assim, eles deram uma desanimada e falaram, pô, vamos fechar, vamos vender. E na época eles estavam bem desanimados, aí falou, meu, e aí, como é que a gente vai fazer? Aí meu tio chegou em mim e falou, meu, vende isso daí. Quanto que a gente gastou? Na época eu tinha gastado 27 mil reais. Tá. Falou, meu, vende isso aí por 27 mil. Só pra recuperar o dinheiro. Que eu quero me livrar. Aí eu falei, eu compro. Aí ele falou, mas você tem a grana? Eu falei, 1.000 por mês eu tenho, eu arrumo. Não, mas lá não tá dando dinheiro, que não sei o quê. Eu falei, não, vamos fazer, pode ser. Aí toparam lá, meu pai topou e comprei. Aí, 10 meses depois, o negócio tava bombando já. Você tava com quantos anos? Eu tava com, isso foi em 2007. Então hoje quantos anos atrás? 18 anos atrás, eu estava com 20 anos. Caraca, você era um molecão. 20 anos. Aí você acreditou no Tava com 20 sonho. anos. Olha que Foi no loucura sonho, isso, né? Acreditou no fui sonho. Falei, meu, vai dar certo. E aí começou o papo que acho que não tinha nem nome. Tipo, oficina, porque era pequena ali e tal. E aí começou o negócio super bem. Eu comecei a andar e aí eu comecei a aprender. Falei, cara, vou ter que aprender, porque sempre sem funcionário. Aí eu comecei a aprender. Aí toda a parte de suspensão, direção, que era o que ele fabricava, eu já conhecia a parte teórica, né? Tá. Aí eu fui para a parte Pra técnica prática. mesmo, pro braço. Raiz. E aí eu aprendi, eu já estava assim, razoavelmente estabelecido, vamos falar. Já tinha uma grana guardada, tinha um negócio que estava andando. Não tinha assim. que perder. Depois de 10 meses já estava dando lucro. Entendi, que legal. Que aí eu montei mano. um esquema, como eu só mexia com suspensão e direção, e apareceu alguma coisa de motor, eu não conhecia. Aí eu contratava 2 funcionários, que era de uma oficina de um cliente do meu pai, Que conhecia de motor. que conhecia de motor, e os caras iam lá depois das 6. Aí, Que sacada, aí mano. tipo, a gente ficava até a meia-noite para conseguir um negócio, para conseguir desenrolar. E isso era super legal, porque os clientes falavam, cara, como é que você terminou o carro tão rápido? Tipo, eu deixei o carro 3 horas da tarde e hoje, 9 horas da manhã, o carro estava pronto. Porque eu só mandava lavar e entregava. À noite. Os caras trabalhavam à noite. Aí dessa oficina, onde foi puxando o Auto Center Jardim. O cara tava lá, tinha um alinhamento querendo vender e tal. Aí eu conversei com ele e nessa época que eu comprei o alinhamento dele, a oficina ainda era do meu pai e do meu tio. Aí eu cheguei, pagamos ele, o alinhamento veio para cá primeiro. Aí depois a gente começou o contato com os funcionários. Aí os funcionários vieram fazer um extra à noite. Segundo turno, vamos chamar. Tá. E aí começou a ir bem. Porque aí, como a gente vende tempo e espaço, cara, pra mim eu tinha muito tempo. Eu trabalhava das 8 à meia-noite. Caraca. Então, tipo assim, eu tava meio... Os caras também estavam cansados, né? Um deles tá comigo até hoje, que é o Eliomar. Puta, o cara é sensacional. Que legal, mano.
E a gente ficava lá até meia-noite, tudo. Eu dava uma descansada, os caras... Era puxado, os caras eram esforçados. Eram foda, sem falar. Sim. E aí, um belo dia eu tava... Meu pai chegou pra mim e falou, você não quer entregar umas peças lá na oficina do Walter? Que era onde o cara... Os meninos trabalhavam. Sim. Aí eu falei, cara, eu levo lá, final do dia, sexta-feira. Foda-se, eu levo lá. Levei. Cheguei lá, o cara tava desanimadão. O dono. Desanimado. Oficina entupida, oficina fechada. Não cabia uma mobilete lá dentro. Aí o cara falou, pô, meu, queria ser... Não quer ser meu... Aí comecei a conversar, eu falei, cara, tô indo mal bem e tal. E ele falou, pô, você não quer ser meu sócio? Eu falei, cara, sócio eu não quero, meu. Sócio eu tô de boa, tô sozinho, tô tranquilo. Não tô ganhando muito, mas tipo, pra mim que tinha 20 anos... Pô, velho, tipo, na época eu tinha, sei lá, 15, 20 mil filho, não tinha guardado, tinha um BMW. Pra que eu ia querer um sócio? Lógico. Aí ele chegou em mim e falou, cara, então vamos fazer o seguinte, você não quer comprar? Aí eu olhei assim pra dentro. Lotado de carro. Ferramenta, Isso elevador. Isso já era da Rua das Figueiras. É da Rua das Figueiras. Tá. Puta de um point, eu falei, cara... Era muito top. Falei, quando você pensa em vender um negócio desse aqui? Aí ele falou assim, cara, eu queria 100 mil. Cara, eu nem chorei. Eu falei, eu quero. Aí ele falou assim, não, mas como é que a gente vai fazer? Era dele o espaço? Era dele. Não, o espaço não, a oficina, né? A oficina, tá, perfeito. Tá. O salão não, Tá, alugado. entendi. Aí eu cheguei e falei, cara, só que vamos fechar agora. Como assim? O que eu pensei na minha cabeça, né? Eu sempre fui meio ansioso, né? Aí eu peguei e falei, cara, esse cara vai dormir, segunda-feira já era, mudar de ideia. Entendeu? Aí eu falei, ó, eu vou te dar 15 mil agora, eu vou te dar 35 mil segunda-feira ou terça, que eu falei, vou vender a BM. Na verdade, acho que eu tinha um Vectra na época. Tinha um Vectra. Falei, vou vender e eu vou... Os 50 que faltam eu vou te dar 25 de 2. E o cara falou, cara... Topou. Beleza. Eu fui pro bar da frente ali, que era uma temaqueria, sentei na mesa, fiz um cheque de 15 mil, dei na mão dele e foi embora. Aí, e quando que eu assumo? Ele falou, 30 dias. Falei, beleza. Na segunda-feira eu fui, arrumei a outra parte da grana, né? Ali até começou uma parte de... Eu não precisei me desfazer do meu carro. Tá. Que meu pai falou, não, vamos... Eu acabei chamando meu pai, falei, meu, entra aí comigo, tal. Meu pai falou, pô, tá, vamos entrar. Aí ele arrumou uma parte dele lá, na verdade ele arrumou um financiamento, né? Ele acabou financiando pela empresa dele. Entendi. E eu acabei pagando esse financiamento. Sim. Então, aí fui indo. Só que aí começaram os problemas, né? Porque eu descobri que o cara devia 44 mil reais de aluguel. Aquela coisa de fazer as coisas no susto. Uhum. Que também não foi... graças a Deus, cara, a minha mulher brinca comigo que eu tenho tudo que eu quero. Então, assim, eu consegui controlar. Mesmo assim, valeu a pena. Valeu porque eu não paguei os 50 que eu devia pra ele. Entendi. Um belo dia ele foi lá me cobrar, a parcela tá atrasada. Eu falei, cara, era sobre justamente o que eu queria conversar com você. Exato. Tocou num assunto Senta interessante. aqui. Cara, a hora que eu mostrei a documentação da imobiliária, que já estava tudo pré-acordado com a imobiliária, Sim. nesses 30 dias a gente foi lá, decidiu o valor de aluguel, tudo. E ninguém me falou nada que ele devia. Nem ele, nem o cara da imobiliária. Mas até aí, quando eu precisei de uma documentação, tipo, uns 60, 90 dias depois, para abrir a empresa, aí que o negócio foi pro ventilador, né? Aí ele falou, eu vou lá resolver agora isso. Agora, na imobiliária. Eu falei, cara, mas beleza. ele sabia. Ele sabia. Deu um miguezão, então. Não, aí ele catou, só que ele nunca mais apareceu. Eu entendi. Nunca mais, ele sumiu. Não vejo esse cara desde esse dia. Ele sumiu. E aí eu falei, cara, não vou pagar, porque tive que ir lá, aí juntei os comprovantes de pagamento da imobiliária, né? O advogado falou, cara, se um dia precisar, né, falar que você não pagou ele, você tem aqui tudo como comprovar. Aí montamos um processo e arquivamos. E aí começou os outros problemas, que era da empresa, né? Como eu conhecia muito da parte de suspensão, lá já vinha alguns carros importados, mas também tinha uma linha, vamos falar, uns 40% era nacional. Já ia carro, não ia só carro importado no começo? Tinha nacional. Que na época era Peugeot, Citroën, sim, né? Sim. Que era aquele mix, que você não sabia se era nacional ou se era importado. Hoje eu considero como nacional, tem muito, lógico. E aí o que aconteceu? A gente estava lá e os funcionários começaram a me enrolar. Porque eu não conhecia da parte eletrônica, programação. Cara, aí comecei a cair num negócio complicado. Aí o dinheiro que eu tinha foi embora. Eu lembro de um dia eu sentado ali na oficina olhando e falando, meu Deus, a oficina entupida, eu com conta atrasada, enroscado, não dava fluxo. Entendi. Porque era assim, os caras falavam pra mim, pô, é o módulo do carro, 6 mil. Eu comprava e não resolvia. Entendi.
Então, tipo, eu não podia Você não cobrar do sabia? cliente. Eu não sabia. A minha Caraca, parte, que era mano. suspensão e direção, eu desenrolava, mas essa parte eu não Você se conseguia. sentia aquela pessoa que ia levar o carro no mecânico e o mecânico enrolava o cara. Você É. era o cara enrolado. Aí que eu vi a necessidade de falar, cara, eu preciso estudar. Entendi. Aí foi Sebrae, Senai, tudo que eu consegui na época de administração, eu fiz. Só que eu falei assim, enquanto que eu não for para a parte técnica, aí eu Eu não vou continuar sendo consigo. enrolado. Não consigo. Aí o que eu fiz? Nessa época a gente até teve um atrito, eu e meu pai, porque meu pai nunca participou da oficina, porque ele tinha outra empresa, Sim. a oficina não dava grana, estava sujando o nome dele, tudo. Aí acertamos que ele iria sair nessa época. Bom, acertou. Aí eu peguei e falei, cara, chamei todos os meus fornecedores, tipo numa sala aqui que nem essa, chamei. Falei, galera, é o seguinte, tô devendo para todo mundo e eu chamei vocês para falar que eu não vou pagar ninguém. Porra, aí foi mó. Não, como assim? Falei, calma, o que a gente vai fazer? A gente vai, eu vou fazer um pedido toda semana ou todo dia, vou pagar aquilo à vista e vou pagar o que eu falta para vocês. E vai, sei lá, deu 1.000, vou pagar 1.500. É o que eu consigo fazer, porque senão eu ia ter que comprar em outro lugar, porque Entendi, os você não queria funcionários ter. estavam todos em ordem, imposto em ordem, aluguel em Entendi. ordem. Então eu falei, Fornecedor que era o fornecedor que era o meu problema. E todo mundo concordou, tanto é que muitos dos meus fornecedores, acho que todos ficaram comigo até pouco tempo. Tá. Os que não estão ainda hoje é porque eu não atendem mais o nicho de carro que eu estou mexendo. Perfeito. Tipo, não tem peça para Land Rover, não tem peça para BMW, então a gente acabou se desligando por causa disso. Mas Tá. todo mundo saiu amigo. Tudo acertei, demais. zerei tudo. Você foi 100% transparente com os 100%. caras. Né? Porque na época era o que eu podia ter, né, cara? Era Fezão, que da era a hora. sinceridade dos caras. Lógico, lógico. E foi aí começou o Auto Center Jardim, que hoje faz 15, esse ano faz 15 anos.